Capítulo 12. Wu Xin Xiantian. Ok. Lu Feng acenou energicamente com a cabeça. O instrutor-chefe Wu Tong, que estava ao lado do testador de velocidade de reação, riu. Ok, próximo, Bai Yang. Lu Feng caminhou em direção a Yang Wu, que mostrou felicidade. Yang Wu disse em voz baixa, parabéns, louco, agora você é um lutador em perspectiva. Depois de passar no exame de combate, você se tornará um verdadeiro lutador. Lu Feng também respondeu em voz baixa, irmão Yang, tenho certeza que você passará no teste de velocidade de reação sem nenhum problema. Quando chegar a hora, vamos fazer o exame de combate juntos. Ok. Yang Wu estava animado. Depois disso, Yang Wu e Lu Feng concentraram sua atenção no examinando atual. Logo depois, duas pessoas fizeram o teste. Um conseguiu e um falhou. Por último, Yang Wu. O instrutor-chefe Wu Tong gritou. Yang Wu respirou fundo, ele tem esperado muito tempo por este dia. Já que ele estava sempre preso no teste de velocidade, esta é a primeira vez que ele será capaz de demonstrar sua velocidade de reação no dojo dos limites. Vá em frente. Lu Feng encorajou. Não se preocupe. Yang Wu deu um grande passo para o círculo vermelho e o instrutor-chefe Wu Tong apertou o botão. O cano da máquina começou a girar e começou a disparar as balas de borracha de suas dúzias de canos, cobrindo todo o círculo. Yang Wu estava se movendo rapidamente dentro do círculo. HM? Lu Feng observou os movimentos de Yang Wu e ficou surpreso, o irmão Yang parece bastante rígido. Ele não é tão flexível quanto eu, mas a eficiência de sua técnica parece alta. Ele se esquiva por uma pequena margem, ele não usa os 3,6 metros de diâmetro do círculo toda vez que ele se esquiva, ele só dá um passo para frente e atrás à esquerda à direita. A área de movimento de Yang Wu era pequena, mas sua taxa de evasão era alta. Esta técnica é de fato útil em combate real. No entanto, você tem que ser extremamente preciso. Se houver um erro, as garras da fera vão rasgar o corpo do lutador. Lu Feng avaliou em seu coração. Pelo menos para Lu Feng, isso parecia uma técnica eficaz, porém perigosa. Foi como dançar na beira de uma lâmina. BE. 1 minuto logo se passou, e o canhão da máquina parou de girar. Dentro de 60 segundos, 52 acessos e nenhum contato com a luz vermelha. Você passou. O instrutor-chefe Wu Tong disse. Yang Wu, que ainda estava dentro do círculo vermelho, cerrou os punhos com força. Suas veias estavam claras em seus bíceps e seus olhos começaram a rasgar. Para este dia, ele esperou muito tempo. Finalmente, ele realizou seu sonho. Há apenas um passo à esquerda até o posto de lutador lendário. Yang Wu, o instrutor-chefe Wu Tong franziu a testa, sua técnica de esquiva pertence à classe Hu Wei. Ao lutar até a morte com monstros, você usa pequenos movimentos para deixar seus ataques mal sintam sua falta. Já que você não se move tanto quanto você pode fazer mais movimentos dentro da mesma quantidade de tempo, aumentando as chances de sucesso. No entanto, esta técnica é extremamente difícil. Mesmo se você estimar a garra da fera sentir sua falta por 2 centímetros, se um único erro for cometido, a garra pode cortar seu corpo e te abrir. Ao lutar com monstros, você provavelmente vai morrer quando você cometer um erro. Eu aconselho, quando lutar com monstros, tente desviar um pouco mais. Dê a si mesmo mais espaço. O instrutor-chefe Wu Tong enfatizou, com sua força atual, é melhor você dominar o básico primeiro. Ao fazer isso, você obterá melhores resultados. Yang Wu ficou surpreso, mas logo assentiu, sim senhor, instrutor-chefe. Yang Wu, leve as palavras do instrutor-chefe para o coração. Evite pensamentos gananciosos no seu caminho de artes marciais. A classe Hu Wei é muito poderosa, mas se você não tiver a força para realizá-las, então não haverá sucesso. Se você tentar executá-los à força, então você será um mero imitador para os outros rirem. Instrutor Jian Yan disse a ele seriamente. O instrutor-chefe Wu Tong riu, ok, 3 examinandos passaram no exame de lutador em perspectiva desta vez, Lu Feng, Bai Yang e Yang Wu. Lu Feng, Yang Wu e Bai Yang têm reprimido sua alegria e felicidade. Se não fosse pelos lutadores seniores ao redor, então eles provavelmente teriam gritado de alegria até agora. Todo mundo, sua próxima tarefa é assinar o contrato de exame de combate. Venham fazer isso. Como ele disse, o instrutor-chefe Wu Tong olhou para um homem de cabelos prateados em uma túnica preta e riu, desculpe por fazer você esperar tanto tempo, capitão me desculpe, vamos. Capitão. Lu Feng e os outros dois ficaram chocados. O instrutor-chefe era o chefe do salão dos limites da cidade de Yangzhou e tinha imensa autoridade. Se ele disse capitão, então quem na terra seria esse homem de cabelos prateados no manto negro? O homem de cabelos prateados examinou Lu Feng e seu grupo. Por um momento, Lu Feng sentiu que os olhos do homem de cabelos prateados eram como o espaço infinito e, de repente, estava sendo sugado para dentro. Ele estremeceu e recuperou sua consciência. Exatamente o que aconteceu? Lu Feng logo descobriu que Yang Wu e Bai Yang, que estavam ao lado dele, tinham expressões muito lentas. Como é temível! Apenas um olhar e isso bagunçou-nos completamente. Lu Feng ficou chocado por dentro. Esse poder era muito assustador. Se duas pessoas estavam lutando, então o olhar do oponente pode mexer com sua consciência antes que a luta comece. Quando você recuperar a compostura, você pode ter sido esfaqueado pelo seu oponente há muito tempo. O homem de cabelos prateados sorriu e olhou para Lu Feng surpreendentemente. Garoto, você tem um bom talento. Trabalhe duro. O homem de cabelos prateados sorriu levemente quando disse isso.
Boa força de vontade também. E. O instrutor-chefe Wutong assentiu com satisfação. O instrutor-chefe Wutong e o homem de cabelos prateados imediatamente foram embora. O que acabou de acontecer? O que aconteceu comigo? Yang Wu e Bai Yang acabaram de recuperar a consciência. Quando se lembraram dos acontecimentos do que acabou de acontecer, eles explodiram em suores frios. Não importa se foi Yang Wu, Bai Yang ou Lu Feng, e eles nunca viram alguém tão assustador quanto aquele homem de cabelos brancos. Esse homem de cabelos brancos tem nos observado o tempo todo. No entanto, até agora, eu não notei a presença dele. Lu Feng ficou surpreso. Sem som algum, era como se ele nunca tivesse existido. Incrível. Quando Lu Feng tentou pensar em como o rosto do homem de cabelos prateados parecia, ele ficou chocado ao perceber algo. Ele só se lembrava daqueles olhos que o hipnotizavam e não se lembravam de seu rosto. Vocês três, venham aqui. O instrutor Jian Yin e os lutadores com ele sorriram ao olhar para os três, venham para o centro de treinamento. Eles deixaram a sala de testes de velocidade de reação e entraram na grande sala de treinamento. Estes são os contratos para o exame de combate. Um dos lutadores veteranos gordo tirou 3 dos contratos do canto do corredor. Uma vez que você se junta ao exame de combate, o dojo dos limites não se responsabiliza por suas mortes. De claro, a taxa de mortalidade no exame de combate de caça é muito baixa. Lu Feng, Yang Wu e Bai Yang aceitaram o contrato e folhearam seu conteúdo. A taxa de mortalidade é baixa, mas a taxa de lesões não é, e um bruto disse, no exame de combate, você está lutando com monstros até a morte. É claro que esse é o tipo mais básico de caça. Quando você individualmente for para as zonas de perigo para caçar monstros no futuro, os perigos serão muito mais terríveis em comparação com o exame de caça. Se você não pode nem passar nesta fase, então você não tem o direito de se tornar um lutador. Lu Feng, Yang Wu e Bai Yang entreolharam-se. O contrato é simples, o ponto principal é que, se ocorrer uma morte no exame, o dojo dos limites não assume nenhuma responsabilidade. Os três não hesitaram e imediatamente assinaram seus nomes nos documentos. Ok. Instrutor Jian Yan, que estava ao lado deles, sorriu, bom. Hoje é 1 de julho, então há mais um mês até o exame real. Neste mês você deve fazer os preparativos apropriados. Oh sim, e instrutor Jian Yan andou para o teclado ao lado dele e rapidamente pressionou alguns botões. Logo, uma tela grande foi exibida na parede do salão de treinamento, e um artigo apareceu. Foi chamado, Técnica de Energia Genética. HM? Lu Feng prendeu a respiração. A razão pela qual os lutadores têm corpos tão poderosos, porque alguns dos melhores lutadores podem superar a velocidade do som. Porque suas facas podem cortar aço grosso. Claro que, com a força de Lu Feng e do seu grupo, eles não estão perto dos lendários lutadores. Porque os lutadores são fortes. Porque eles dependem de energia genética. Quando a humanidade foi infectada pelo vírus RR no período Gran Nirvana, nossos genes começaram a evoluir para lutar contra o vírus. O instrutor Jian Yan sorriu. Quando os genes evoluem até um certo ponto, se torna capaz de absorver as fracas energias do cosmos. A energia envolve cada célula do seu corpo. Durante esse processo, seus genes, ossos, células, sangue, órgãos e pele continuarão a evoluir e se tornar mais fortes. Seus ossos podem se tornar dezenas a centenas de vezes mais duros que diamantes. Seus órgãos serão poderosos o suficiente para prender a respiração na água por meia hora, ou até mesmo por mais tempo. Tudo isso depende da energia que você absorve e envolve suas células. Torna-se seu poder, em outras palavras, energia genética. O instrutor Jian Yan apontou para o artigo na tela. Esta é a técnica para melhorar seus genes, a técnica Wuxin Xiantian, que também é a única técnica para treinar sua energia genética. Lu Feng imediatamente começou a ler atentamente o artigo. Energia genética, aprimoramento de genes humanos, dependência da evolução. Então é assim que funciona. Lu Feng entendeu depois que leu cuidadosamente. Pessoas normais não são capazes de treinar isso porque seus genes não eram adequados. Uma vez que sua força de punho atinge 900 kg, sua velocidade atinge 25 metros AS, e sua velocidade de reação ultrapassa a marca requerida para um lutador em potencial, então seus genes estavam prontos para o treinamento. 90% dos possíveis lutadores podem começar a treinar. Vocês podem começar a tentar treinar sua energia genética neste mês. Instrutor Jian Yan sorriu, e a mais valiosa técnica de cultivo só estará disponível para vocês depois que vocês se tornarem lutadores. Havia apenas uma maneira de treinar sua energia genética na Terra. No entanto, houve milhões de técnicas de cultivos. O treinamento nas técnicas de cultivo poderia aumentar a velocidade do treinamento de energia genética em 10 vezes. É por isso que as técnicas de cultivo são valorizadas por todos os poderes. Continua no próximo capítulo.